Então, vamos iniciar agora o nosso simulado de português da Banca FGV, somente com questões de 2024, nível médio. Primeira questão, assinale a frase. Deixa eu fechar a câmera aqui, que ela está em cima da questão. Assinale a frase em que o vocábulo mais mostra valor de término ou cessação de uma ação ou estado. Letra A. A beleza não é mais do que a promessa de felicidade. Caneta aqui. Não é mais do que isso. Esse mais aqui mostra um valor de término ou cessação? Tipo, a beleza não é mais isso, então acabou? Ou é um mais comparativo? Está comparando a beleza com a promessa de felicidade? Pode ser, né? Ó, mais do que comparação. Menos do que, mais do que é uma comparação, tá? Digam o que quiserem, mas a preguiça é mais divertida. Esse mais aqui é intensidade. Ela é mais divertida. Não está dizendo não é um término, né? Não está terminando nada, não é uma cessação. O grande ídolo das mulheres não é mais a moda. Então quer dizer que a moda deixou de ser. Ela não é mais. Ela o quê? Terminou. Cessou. A moda era o grande ídolo das mulheres e não é mais. Tá? Então a moda era e não é mais, acabou. Letra D. E, com frequência, os carros custam mais do que valem. Mais a intensidade. Eles custam mais intenso, tá? O lugar onde as mulheres ficam mais alegres, intensidade, ó. Mais alegres é o shopping. Intensidade. Então, qual é a única alternativa aqui que tem um mais com um valor de término? Letra C. E o nosso gabarito aqui é letra C. Por quê? Porque o grande ídolo das mulheres não é mais a moda, deixou de ser a moda. Por isso, gabarito, letra C. Essa questão é uma questão relativamente fácil. É só você prestar atenção nisso, que o mais do que vai trazer uma comparação, que o mais, geralmente, ele traz uma intensidade, então é mais divertido, é mais alegre, vale mais. Agora, pode ser um ele pode vir aí intensificando algo, ele pode vir aí como um advérbio de intensidade. Quando eu falo não é mais isso, é porque terminou isso, tá? Número 2, assinale a frase que não mostra antítese. Aqui, gente, eles sublinharam, mas nem sempre eles fazem isso. Então, você vai pegar a sua prova. Uma coisa que eu sempre digo, a prova, ela pertence a você. Você pode rabiscar, circular, fazer o que você quiser. Você vai pegar isso daqui, vai circular assim, ó, para não chegar na hora da prova você marcar certo no lugar da errada e vice-versa, tá? Assinale a frase que não mostra uma antítese, ou seja, dois vocábulos de sentido oposto. O que é antítese? Antítese é oposição. É mal e bem, é bonito e feio, é feliz e triste. Isso é antítese. Tá? Tem que ter oposição. Ah, me está dando uma ideia de contrariedade que não é possível. Por exemplo, é uma dor que dói e não se sente. As bancas amam esse trecho, né? É uma dor que dói e não se sente. Isso é antítese. Doer e não sentir é antítese? Não, é o quê? É paradoxo. O que que é o paradoxo? Cuidado para não confundir isso. É quando eu pego. é,
duas ideias e elas são contraditórias, não tem como isso acontecer. A antítese não. Dentro da antítese, eu preciso ter o sentido oposto. E não necessariamente eles precisam, eles não vão existir juntos. Tipo, eu posso dizer que você me causa bem e mal, você me deixa feliz e triste. Isso é real. A pessoa pode te deixar feliz e triste. Isso não quer dizer, isso é uma antítese. Por quê? Porque eu usei feliz e triste. Não quer dizer que não existe. Agora, doer e não sentir é excludente. Não tem como estar doendo e você não estar sentindo, tá? Essa é a diferença. Então vamos lá. Vou começar de baixo para cima, tá? O verdadeiro segredo da felicidade é exigir muito de si e pouco dos outros. Quem fez essa questão? Coloca aí no chat o que vocês colocaram como gabarito. O verdadeiro segredo da felicidade é exigir muito de si e pouco dos outros. Muito e pouco, antítese. Ideias contrárias, sentido oposto. Muito e pouco. Congelamento de preços é como ditadura. Fácil de entrar, difícil de sair. Aqui a gente tem fácil e difícil tem entrar e sair. Sentido oposto, ok? Sentido oposto. Ó, é só você olhar aqui, ó. É isso daqui que você precisa olhar, ó. Fácil e difícil. Letra C. O problema é que quando falta vergonha na cara e sobra mau caráter, não há lei que dê jeito. Falta e sobra, gente. É o oposto. Por exemplo, tá faltando dinheiro aqui e tá sobrando dinheiro. O sentido é oposto. É uma oposição isso, tá? Ó, esse mês faltou dinheiro, porque não teve. Esse mês sobrou dinheiro. Tomem cuidado aqui para não acontecer isso. Ó, você olha, vergonha, falta de vergonha, ó, falta de vergonha e mau caráter. Não, não tem oposição. Não, não é isso. É a falta e a sobra, tá? Letra B. O mar é tão profundo na calmaria como na tempestade. Gente, calmaria e tempestade. Porque quando a gente fala tempestade, é, é algo de muito barulho, entendeu? E aqui já não, já com sentido figurado mesmo, no sentido de conotação mesmo. Quando você fala assim, tá fazendo tempestade em copo d'água, quer dizer o quê? A pessoa está fazendo uma tempestade, ela está fazendo um escândalo. Isso é diferente de uma pessoa calma. A pessoa está conversando na calmaria. Não é o oposto dela estar na tempestade? O mar é tão profundo na calmaria como na tempestade. Quando ele está calmo, e na tempestade ele está o quê? Agitado. É isso, o oposto. O pavão de hoje é o espanador de amanhã. Hoje não é o oposto de amanhã, gente. E a banca pegou vocês aí e quase todo mundo, tá? Nessa letra A aqui, que é o nosso gabarito. Por quê, gente? Toma cuidado. Hoje e amanhã não é uma oposição. É só tempo. É, quando a gente fala o que você poderia considerar como oposto seria antigamente nos dias atuais. Aí você até poderia considerar ali oposição. Mas hoje não é oposto a amanhã. Conseguem ver que é só um tempo depois? Não, não traz um sentido de oposição, igual faltar e sobrar, ser fácil e ser difícil, ser muito e ser pouco. É hoje e amanhã. Não. É só cronologia. Gabarito, letra A. E tá logo na letra A, porque você olha hoje e amanhã e já marca isso. Entenderam? Isso é antítese.
Vamos lá. Questão 3. Assinale a frase em que a substituição da locução sublinhada por um termo equivalente foi feita de forma adequada. Coloquem aí no chat qual resposta vocês colocaram nessa questão, tá? Aqui tem que tomar muito cuidado, porque eles colocam palavras muito parecidas, mas não necessariamente essas palavras são o sinônimo do que está ali, tá? Então vamos lá. Assinale a frase em que a substituição da locução sublinhada por um termo equivalente foi feita de forma adequada. Vou usar o computador com modéstia. Esse equipamento invade a privacidade humana moderadamente. Vou usar o computador com modéstia é a mesma coisa que vou usar moderadamente? Não, né, gente? Modestamente, que seria vou usar o computador com modéstia. Ficou na dúvida? Tenta substituir. Vou usar o computador com modéstia. Vou usar o computador modestamente, não moderadamente, tá? Os computadores do futuro pesarão não mais que 1,5 toneladas. Futurologista? Não, os computadores futuristas. O que é do futuro é futurista. E aí, se você fizer a substituição, você também consegue ver que está errado. Ó, os computadores futurologistas pesarão mais do que 1,5 toneladas? Não, né? Futurista. Deixa eu escrever aqui. Depois eu escrevo. Felizes aqueles que conhecem os deuses do campo. Felizes aqueles que conhecem os deuses camponeses. Quem é do campo é camponês. Ok. A natureza é um dicionário de enorme tamanho, mensurável. Não, gente. Cuidado com isso aqui, tá? A natureza é um dicionário de enorme tamanho, é imenso, tá? Poderia ser até imensurável, que você não consegue mensurar o tamanho. É um dicionário de enorme tamanho. Mensurável é aquilo que você consegue mensurar. E quando eu digo que a natureza é de enorme tamanho, é porque eu não consigo mensurar o tamanho dela. Então, não posso substituir por mensurável. Ok? Deixa eu ir colocando aqui isso para vocês entenderem que está errado. Agora vem a pegadinha. Os moradores dos campos são melhores que os das cidades. Alguém caiu nessa daí? Ficou com dúvida entre a C e a letra E? Os moradores dos campos são melhores que os das cidades. Qual é o problema aqui, gente? Eu imaginei. É que o urbano não é só quem mora na cidade, entendeu? E aqui tá falando de morador. Urbano não é só aquele que mora na cidade. Urbano é todo esse complexo da cidade. São os prédios, são as pessoas. E aí eu trouxe para vocês uma definição de citadino, que seria a resposta ali da cidade, que é aquele que habita na cidade, aquele que é da cidade, é relativo à cidade, é aquele que mora na cidade. É citadino. Quando eu vi essa questão, eu já sabia a resposta, porque não é algo que a gente vê assim normal, né? Você não entra, fulano é citadino. As pessoas não falam isso. Mas eu já fiz uma questão que tinha isso. E aí, na hora, eu me lembrei. Por isso é muito importante fazer questão, porque você não vai esquecer isso nunca mais na sua vida. Que citadino é, é aquele que habita na cidade. Agora fez sentido. Não fez sentido antes porque você não sabia disso. Ou você não se lembrava, ou você nunca ouviu. Então, os moradores dos campos são melhores que os
citadinos, que são aqueles. E aí, o que que acontece? Quando você chegou na letra C, você falou gabarito letra C. Porque deuses do campo, deuses camponeses. Aí você vai só conferir ali. Mensurável não é enorme, letra D. Caramba. Urbano tem a ver com cidade. Aí você começa a ficar é, naquele medo, e aí pensa assim: ele não ia botar camponês, é muito fácil. É urbano, vou lá. Não, é camponeses mesmo, tá? Gabarito, camponeses. Quando você ficar muito na dúvida, marca o que você achava que era primeiro, coloca uma interrogação, não deixa de marcar para você não esquecer ali a questão 100. Aí bota uma, como eu já falei, né? A prova é sua. Coloca uma interrogação grande em cima da questão para depois você analisar com mais calma, tá bom? E cuidado com isso de mudar na hora que você está passando por gabarito, tá? Porque quando você tá lendo a questão, você está pensando muito melhor. Na hora que você está passando por gabarito, você já está desesperado. Então, a chance de você mudar. Quem aí já estava fazendo uma questão e mudou da certa para errada? Por quê? Porque na hora de marcar o gabarito, você fica o quê? Nervoso. Aí acaba sem ler, sem relembrar muita coisa, acaba fazendo isso, tá? Então, tomem cuidado com isso. Aí, tá vendo? Vamos lá. Entre as frases abaixo, assinale aquela em que há erro de concordância da palavra sublinhada. Após o final de semana, ele ficou quite com os devedores. Nós estamos quites, ele ficou quite. A única coisa que vai te fazer errar isso daqui é você não concordar certo, você olhar para a palavra errada. Não são os vendedores que estão quites. Ela ficou quite. Então aqui você vai concordar com ela, ok? Anexos a esta carta vão os documentos necessários. Quem aí marcou letra B, gente? Quem marcou letra B? Anexos concorda. Concorda com o substantivo, tá? Os documentos estão anexos. As folhas estão anexas. As folhas estão anexas. A carta está anexa. Anexos a esta carta vão os documentos. Os documentos vão anexos. Por quê? Porque são os documentos. Lembrando de sublinhar aqui, é o errado, tá? Eu sei que alguns marcaram a B porque vocês, por dois motivos. O primeiro, por causa do em anexo. E aí, quando tem a preposição em, o anexo realmente fica invariável, mas somente quando tem a preposição em. E porque não olhou que o sujeito estava longe, tá? Pera aí, gente, só um minuto. E aí vocês erram bobeira, tá? Ou porque confundiu com em anexo, mas geralmente isso daqui quase não cai, tá, gente? Geralmente tá assim, ó, o anexo tá concordando. Ou tá, a carta segue anexa, os documentos seguem anexos, o documento segue anexo, assim. A carta segue anexa, as cartas seguem anexas, é assim que faz, tá bom? Então tá correto. Essas coisas, como se sabe, não ficam baratas. As coisas não ficam baratas. Presta atenção, porque a banca vai colocar longe. E às vezes, e aqui a frase está pequena, tá? Vocês sabem que a FGV às vezes coloca umas frases de 3 linhas, aí o sujeito tá longe pra caramba. O substantivo o substantivo do adjetivo, o sujeito do verbo fica longe. Aí vocês se perdem, tá? Então volta, faz a pergunta, ó, essas coisas
como se sabe, ficam baratas. O que ficam baratas? As coisas. Ah, ok, coisas baratas. Porque se tivesse do ladinho, coisas baratas, você não errava. Mas como eles colocam longe, isso faz você errar, tá? Toda a coragem dele era pouca para o desafio. A coragem era pouca. Aí você faz a pergunta: o que que era pouca? A coragem, coragem pouca. Ah, ok, perfeito. Tá certo. Por isso, gabarito, como alguns falaram aqui, letra E. Qualquer que sejam as razões, não havia motivo para isso. Quaisquer, quaisquer. É a única palavra da língua portuguesa que faz plural no meio. A banca pode te perguntar isso também, tá? Qual é a única palavra da língua portuguesa que faz plural no meio, não no final? Quaisquer. Isso já caiu em concurso. É a única palavra da língua portuguesa que faz plural no meio da palavra. Quaisquer que sejam as razões. Não havia motivo para isso. Aí, às vezes, você pensa assim, ah, não vou fazer uma questão da Câmara, uma questão de prefeitura. E, às vezes, é uma questão dessa que te pega. Por quê? Porque vem um negócio, uma bobeira, às vezes, que você pensa, né? Mas pode ser que na sua prova esteja maior, ou pode ser que venha nível prefeitura. Né? Não vou falar que virá, mas pode ser que venha sim, tá? Vamos lá para a última questão de 2024. Assinale a opção que apresenta a frase em que o sujeito está anteposto. Gente, o que que vocês marcaram aí? Coloquem aí para mim. Na praia de Copacabana são encontradas pessoas de todo o país. Letra B, no fundo da floresta vivia um lobo solitário. Através da folhagem passavam os raios de sol. A aldeia se encontrava a alguns quilômetros da cidade. No fundo do vale corria um regato límpido. Essa questão aqui, gente, é uma questão só para confundir, porque é uma questão fácil. O que ele está perguntando? Qual é a frase que apresenta sujeito na ordem direta? Anteposto é sujeito antes do verbo. É a ordem normal, ó. Sujeito, verbo, complemento. Mas aí, se você fica nervoso, se você está ansioso ali, pode acabar achando que é um sujeito posposto, confunde, acha que é sujeito depois do verbo. Não. Sujeito anteposto quer só dizer que é o sujeito na ordem direta, que o sujeito vem primeiro. Na praia de Copacabana, adjunto adverbial de lugar, são encontradas pessoas de todo o país. Pessoas é o sujeito. São encontradas. Aqui na letra A, o sujeito está posto ao verbo, depois do verbo. No fundo da floresta, também é adjunto adverbial de lugar, tá? É no fundo da floresta. Vivia um lobo solitário. Preste atenção, porque eu sei que teve gente que marcou letra B. Um lobo solitário está posto. Um lobo solitário vivia. O sujeito aqui não é floresta. No fundo da floresta é o local, é adjunto adverbial de lugar. Um lobo vivia lá, tá? Através da folhagem passavam os raios de sol. Os raios de sol passavam através da folhagem. Raios de sol é o sujeito, aqui está posto. A aldeia, sujeito, se encontrava, verbo, a alguns quilômetros da cidade. Então, o sujeito aqui, a aldeia, está anteposto, que foi exatamente o que a questão pediu. No fundo do vale, adjunta adverbial de lugar, onde corria verbo, um regato límpido, sujeito, posto ao verbo. O único que está anteposto é a letra D. Isso aí, gente, vocês entenderam rapidinho. Mas isso é tipo pegadinho. Eu sei que tem gente que não entende o que é anteposto. Ou que olha ali, porque o que que eles fazem? Eles colocam um adjunto adverbial com um substantivo do lado do verbo. Para você olhar, floresta vivia, folhagem passava.
o Vale corria, para você olhar assim. Mas não é isso. Esse não é o gabarito, tá? Isso daqui tudo é adjunta adverbial de lugar. É onde isso acontecia. O gabarito é a letra D, porque a aldeia se encontrava aqui, a aldeia é o sujeito, tá bom? A FGV, a gente já tem 120 questões de língua portuguesa em 2024. Então, a banca está arrasando aí esse mês. Vamos praticar, ver o que está sendo cobrado agora, tá? Ver o que os professores estão pedindo em 2024 para vocês, tá? Vou encerrar essa aula aqui para a gente abrir a próxima.